pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Essa é a 10ª aula do curso de redação, tão esperada. A parte de desenvolvimento é a parte que vocês mais pedem, mais têm dificuldade, porque assim é o corpo do texto, né? É onde você mostra sua opinião, mostra seu ponto de vista, argumenta, reflete, enfim. A aula de hoje é desenvolvimento com 2 parágrafos, tá? E aí eu vou falar formas, né? As formas que você pode desenvolver essa redação com 2 parágrafos. É interessante que você tenha assistido a aula 9, porque eu falei sobre argumentos, né, tipos de argumentos e formas de argumentação. Vai ter muito a ver com o que eu vou explicar hoje também. Deixa eu explicar a estrutura da aula. Vou começar falando de estrutura. Na segunda parte, eu vou trazer uma redação nota 1000 com desenvolvimento nota 1000, com 2 parágrafos, com tudo o que eu explicar na aula de hoje, né, mostrando na prática como é que isso funciona numa redação nota 1000. E na sequência, como sempre muito esperada, o meu desenvolvimento nota 1000, né, a minha redação nota 1000, com desenvolvimento utilizando todas as dicas que eu vou explicar da estrutura de hoje, certo? Então, paciência, mas a aula de hoje vai ajudar demais, esclarecer muita coisa para vocês. Vamos começar? Então, desenvolvimento com 2 parágrafos. Muitos de vocês ainda têm dúvida em relação ao parágrafo e a função dele. E, gente, a função do parágrafo é discutir tópicos. Cada parágrafo, preste atenção, cada parágrafo é uma unidade. E tirando a introdução e desenvolvimento, que tem funções muito específicas, no desenvolvimento você pode brincar um pouco. Em que sentido, né? Você pode argumentar de várias formas, trazer questões e desenvolver questões de várias formas, certo? Ele precisa cumprir a função dele, assim como introdução e conclusão. Mas é importante você pensar que cada parágrafo tem que cumprir uma missão, que é discutir uma questão, discutir um problema. Então você vai escolher um tópico específico do assunto em questão para discutir. E no parágrafo seguinte, outro tópico, certo? A não ser que o segundo parágrafo no desenvolvimento complete o primeiro. Aí vai vir com a ideia de completude, mas ainda assim numa outra perspectiva, porque se for a mesma perspectiva, vai ter que ser no mesmo parágrafo, certo? Mas vamos lá, ó. Estrutura. Antes de falar de estrutura da de hoje, nós vamos falar sobre o que é que esse parágrafo precisa ter para ter uma ideia completa, para cumprir a missão dele de discorrer acerca de uma questão dentro do problema, certo? Por exemplo, saúde e estética, aí eu vou querer falar sobre os exageros dos hábitos em busca do corpo perfeito. Vou utilizar para falar sobre isso em um dos parágrafos, certo? Tópico frasal. O que é o tópico frasal? Eu já falei, é uma frase, certo? Que vai guiar o resto do meu parágrafo. No tópico frasal, eu vou deixar muito claro qual é o assunto que eu vou discorrer naquele parágrafo. Eu vou mostrar na prática, relaxa aí. Argumento é óbvio, baseado na aula passada, você consegue imaginar vários tipos de argumento, né? Citação, fato histórico, algum dado, algum fato social, certo? E você tem que apresentar, essa é uma parte extremamente importante, assim como o argumento, a sua reflexão acerca daquilo que você está falando. A contextualização é óbvio, você apresentou um tópico frasal, você apresentou um argumento, você tem que contextualizar, é como citar, jogar uma citação no texto, pá, segundo fulano de tal, tudo é lindo. Mas vamos continuar. Não, cara, por que tudo é lindo? O que é que isso tem relação com o que você está dizendo, certo? Então, eu preciso que você reflita, eu preciso que você ou contextualize, ou você mostre o seu ponto de vista. Tecnicamente, é quase que a mesma coisa isso daqui, certo? Porque quando você contextualiza, tecnicamente você já vai mostrando o que você pensa sobre aquele assunto. Vocês conseguem entender? Então, vamos lá. Pensando nessa estrutura aqui, certo? Tópico frasal. Meu tópico frasal já pode ser um argumento, professora? Claro que pode. Você já vai prestar argumento e vai deixar claro sobre o que você vai abordar naquele parágrafo. Quando você traz um dado ou um fato histórico, é o fato histórico linkado com o assunto em questão. Então, já pode ser o seu tópico frasal, certo? Eu só preciso que você entenda que o tópico frasal precisa estar lá. Eu não posso... Esse parágrafo é sobre o quê? Meu Deus do céu. Tem que estar claro. Eu vou mostrar pra vocês nas redações que eu trouxe como exemplo hoje, certo? O argumento, que pode estar no tópico frasal, não tem problema. E ali a sua reflexão, porque preste atenção. Se é um texto dissertativo argumentativo, eu já falei isso N vezes, é a sua opinião acerca daquele assunto. Então a sua opinião aparece principalmente no desenvolvimento, ela precisa estar lá. E aí quando você vai dizer a sua opinião, né? A minha opinião é que não. Mas quando você diz a população
segue de forma desenfreada a busca pelo corpo perfeito. Isso justifica pelo fato de nananana. É o que você consegue enxergar quando o assunto é saúde e estética. Consegue entender? Esse é o seu ponto de vista. É assim que você mostra o seu ponto de vista. Tá, eu vou mostrar nos exemplos de hoje, mas volta pra cá. Fala da estrutura, professora. Quem assistiu às aulas anteriores, a aula número 8, eu desenvolvi um parágrafo sobre saúde e estética. E hoje eu vou continuar com saúde e estética, só que dessa vez 2 parágrafos. Eu quero mostrar pra vocês que vocês podem desenvolver de várias formas. Eu quero só um parágrafo, eu tenho conteúdo para um parágrafo, tudo bem? Tudo bem. Você não vai conseguir nota 1000, mas vai conseguir 900, 900 e pouco, se não te impede. A riqueza e a perfeição da sua redação não vai ser medida por um parágrafo só. Como bem você consegue expor sua opinião, como bem você consegue argumentar, sabe? Os conectivos perfeitos, a língua portuguesa, tudo certo. Então, o quanto você entende de estrutura, essa é a perfeição da sua redação, tá? Então, parem de bitolar nessa coisa. Realmente, as redações nota 1000 tem no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas, se você só tem conteúdo para um, não faz um segundo parágrafo ruim para você perder ponto com ele. Porque se for ruim, você vai perder ponto com ele sim, tá? Porque eu sempre digo para os meus alunos, todo aluno, toda correção, você começa com 100. Perdão, não é nem com 1000. Todo mundo começa com 1000. Aí você começou a cometer erros, né? Menos 20, que no caso vai ser menos 40, menos 40, menos 40, e de repente você começa a perder pontos. Mas se eu leio o seu texto e não encontro erro nenhum, você continua lá com a sua nota 1000. Consegue entender? Mas vamos lá. Estrutura, professora. Deixa eu mostrar pra vocês a minha tese, porque essas aulas de desenvolvimento são baseadas nas introduções que eu já produzi. Eu tenho que mostrar para vocês esse link, eu não quero mostrar aulas soltas. Então todas as aulas do curso de redação estão linkadas, certo? Vou mostrar para vocês a minha tese da introdução sobre saúde e estética para mostrar como é que eu vou desenvolver o meu texto. Bota na tela. Está grifada a parte que mostra as questões que eu vou desenvolver no meu texto, tá bom? Olha só, ó. O conceito de belo difundido pela mídia e absorvido pela sociedade. Esse é o meu Q1. Se você quiser entender melhor, dá pausa e lê a minha introdução inteira, tá? Essa introdução é minha. E o Q2, ó, consequências do exagero de suas ações. É isso. Conceito de belo difundido pela mídia, que é distorcido, certamente, e consequências do exagero das ações das pessoas na busca pelo corpo perfeito, certo? Conseguiram entender quais são os 2 tópicos que eu vou abordar na minha redação? Então, aqui eu vou ter, ó, parágrafo número 1 do desenvolvimento, Q1. Parágrafo número 2, Q2. Professora, eu posso inverter? O Q2 ficar aqui e o Q1 ficar aqui? Claro que você pode, desde que o seu texto não perca uma coisa que a gente chama de progressão temática. Guardem essa palavra. Vai ter uma aula especificamente sobre progressão temática, que é tipo o pozinho mágico da sua redação, certo? Então, pode ficar invertido, né, o meu Q1 e Q2 lá da tese, né, lá da introdução. Sim, pode, desde que você não deixe de desenvolver sobre nenhuma das questões, mas vamos argumentar, vamos produzir a redação de jeito mais fácil. Então, questão 1, questão 2, você escolhe 2 tópicos dentro desse problema que você vai abordar. Quais foram os meus? A questão da mídia e a questão dessa busca louca, né, e desequilibrada pelo corpo perfeito. Vamos lá? Vou trazer para vocês agora o exemplo nota 1000 da aluna que tirou 1000 na redação com um desenvolvimento que traz Q1 e Q2. Vamos lá. Vamos lá, a redação que eu trouxe é da Paula Freire. Ela fez em 2014, quando o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. Eu trouxe só aqui para vocês a tese dela, para vocês entenderem claramente quais são os 2 tópicos que ela vai abordar no texto. Preste atenção, olha a tese, tá? Eu vou deixar o linkzinho da redação completa dela aqui no box de informações do meu vídeo. Ó, assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para as crianças é essencial para um maior controle dos pais. Essa é a questão número 1 que ela vai abordar. E Q2, para o menor abuso das grandes empresas sobre os infantes, no caso sobre as crianças. Esse é o Q2 dela, bem claro. Vamos lá para o desenvolvimento. Olha o Q1. Os indivíduos com idade pouco avançada, em sua maioria, ainda não possuem condições emocionais para avaliar a necessidade de compra ou não de determinado brinquedo ou jogo. Ela começou afirmando, e se você perceber, esse é o ponto de vista dela.
Os indivíduos com pouca idade não possuem condições para avaliar as necessidades de compra. Conseguem perceber? Já é a opinião dela, veio como forma de afirmação. Isso porque, é óbvio, ela está expondo a opinião dela, então ela está afirmando isso. Isso porque, olha o conectivo que ela está usando, olha, por quê? Então ela vem ela justificar, olha só. Eles não desenvolveram o senso crítico que possibilita uma escolha consciente e não impulsiva por um produto, como já observou Freud em seus estudos sobre os desejos e impulsos do homem. Ela não veio com uma citação clara de Freud, mas ela veio com uma teoria estudada por ele. A relação, né, sobre os desejos e os impulsos do homem. Então ela contextualizou, preste atenção, ela citou e contextualizou ao mesmo tempo com o que ela afirmou lá em cima, que é a opinião dela. Vocês conseguem perceber? E ao mesmo tempo é o tópico frasal, porque ela deixou claro aqui que ela vai falar sobre as crianças, no caso, pouca idade, as crianças que não têm essa capacidade, essa condição de avaliar a necessidade de compra, certo? Na sequência, aí ela vem falar sobre as consequências. Consequentemente, os pais, principais responsáveis pela educação dos filhos, devem ter o controle sobre o que é divulgado para eles, pois possuem maior capacidade para enxergar vantagens e desvantagens do que é anunciado. Dá pra perceber aqui a reflexão dela sobre tudo que ela apresentou no parágrafo. Dá pra perceber que está relacionada à tese dela, que qual foi o Q1 que ela falou na tese? O maior controle dos pais. E, obviamente, a ideia de consequência de tudo isso relacionado às ações para as crianças. Qual é o Q2 dela? Vamos lá, a relação da mídia agora, né? Além disso, pela pouca maturidade, ela está mostrando que ela está acrescentando uma informação e para isso ela usou o conectivo além disso. Além disso, pela pouca maturidade, as crianças são facilmente manipuláveis pela mídia. Mais uma vez, você consegue perceber, esse é o ponto de vista dela, olha, ela está falando que por causa da pouca maturidade, elas são facilmente manipuláveis pela mídia, é o ponto de vista dela, e de certa forma é a causa de um problema. Isso ocorre por, mais uma vez ela usa isso, ó. Isso ocorre por uma crença inocente em imagens meramente ilustrativas que despertam a imaginação, olha ela justificando, olha ela explicando como é que isso acontece, e promovem o deslocamento da realidade, deixando a sensação de admiração pelo produto. Consegue perceber a explicação que ela dá, já baseada na primeira frase que ela falou? Há uma completude nisso. Mais uma vez, ela vem com esses conectivos de consequência. Então, você percebe que a abordagem dela é muito de causa e consequência, percebeu? Tem um consequentemente lá no parágrafo número 1 dela, certo? Como consequência, empresas interessadas na venda, olha a questão que ela falou lá na tese dela, ó. Interessadas na venda em larga escala e no lucro, aproveitam esse quadro para divulgar propagandas enganosas em muitos casos. Conseguiram perceber a estrutura dela? Há ali um tópico frasal que apresenta o que ela vai falar, né, discorrer naquele parágrafo. Ela apresenta argumentos. No caso, no primeiro parágrafo, ela falou sobre Freud. E no segundo, ela pontuou, ela explicou como é que acontece esse processo dentro da mente da criança, tá? É bastante expositivo, é um argumento expositivo, tá? E na sequência, ela apresenta a reflexão, claramente o ponto de vista dela, já fazendo link com o que ela falou na tese, com a questão que ela disse que abordaria no texto. Ela fez isso, certo? Voltando pra cá, agora nós vamos pra parte que vocês mais gostam, que é a minha produção, né? Porque assim, não basta dizer como é que se faz, tem que mostrar como é que se faz. Então, tá aqui minha produção, são 2 parágrafos também, tá? Já que é um desenvolvimento com 2 parágrafos. Essa é a continuação, eu posso dizer, é uma melhora, né, da aula número 8, porque ficou um parágrafo só, então eu transformei esse um parágrafo em 2 parágrafos, tá bom? E eu propositalmente, vocês lembram quais eram as questões que eu ia abordar baseado na minha tese? Deixa eu pegar aqui. Ó, a primeira é o conceito de belo difundido pela mídia e a segunda, as consequências do exagero, isso baseado na minha tese, certo? E aí tem um Q1, Q2, ó. Q1, conceito de belo difundido pela mídia. Q2, consequências do exagero. Eu, propositalmente, vou começar com o Q2. Sim, esse é o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. E o que eu quero que vocês entendam, como eu falei na explicação, não é obrigatório ser Q1, Q2. Pode ser Q2, Q1, desde que o seu texto não perca essa qualidade de progressão temática. Progressão temática, de novo, para vocês já começarem a se familiarizar com isso, tá bom? Mas vamos lá, ó.
Cuidar do corpo está na moda, mas tratar da saúde era o que deveria estar. Com essa motivação, milhares de pessoas submetem-se diariamente à restrição alimentar ou à ingestão de substâncias hipercalóricas para manutenção, ganho ou perda de peso. Não há problemas em querer se cuidar, pelo contrário, isso é algo necessário. O que merece atenção é o desequilíbrio dessas práticas que podem desencadear distúrbios graves, como bulimia, anorexia e vigorexia, que é a obsessão por músculos. Dá uma pausa, lê sozinho, né, sem a minha voz maravilhosa, e eu vou começar a explicar pra vocês a estrutura do meu parágrafo, tá bom? Veja só, quando eu começo, ó, cuidar do corpo está na moda, mas tratar da saúde era o que deveria estar. Eu poderia usar o mesmo verbo aqui, mas para evitar repetição, fui procurar um sinônimo. Então, troquei cuidar por tratar. Você pode procurar um outro sinônimo, inclusive, se você achar mais interessante, certo? Tratar da saúde era o que deveria estar. Pode perceber que esse é o meu tópico frasal. Sim, esse é o meu tópico. Cadê? Aqui. Esse é o meu tópico frasal e eu mostro que, ó, cuidar do corpo está na moda, mas o que deveria estar era o cuidado com a saúde. De certa forma, eu já falo o que eu vou falar. Eu já apresento, de certa forma, eu já mostro que eu vou falar na questão do cuidado com o corpo, certo? Com essa motivação, milhares de pessoas submetem-se diariamente à restrição alimentar. Aqui está o meu argumento. Eu produzi um parágrafo mais simples, né? Sem citação, sem aquela referência. Muitos procuram referências mais concretas. Mas se você traz algo relacionado ao cotidiano, explicativo, exemplificativo, que mostre claramente o problema que você está apresentando, também pode. Como eu estou fazendo aqui, presta atenção, ó. Com essa motivação, milhares de pessoas submetem-se com essa motivação de cuidar do corpo, tá? Esse daqui é o meu conectivo, para vocês entenderem, ó. Com essa motivação, eu já estou continuando o que eu falei antes, então é um link, tá? Milhares de pessoas submetem-se diariamente à restrição alimentar, uma coisa que as pessoas fazem, coisas do cotidiano, restrição alimentar, dieta, né? Ou ingestão de substâncias hipercalóricas. E aí, no caso, é para manutenção, ganho ou perda de peso. Eu estou mostrando como é que o processo acontece, como é que esse cuidado com o corpo acontece. Não há problemas em querer se cuidar. Eu apresentei, esse daqui é o meu argumento. Se você perceber, esse daqui é o meu... Não sei se vocês vão ver aí, mas bora lá. Esse daqui é o meu argumento. E na sequência, eu vou contextualizar. Preste atenção. Não há problemas em querer se cuidar. Baseado já no que eu falei ali no meu tópico frasal. Pelo contrário, isso é algo necessário. Estou dizendo que o cuidado com o corpo é algo necessário. É algo, inclusive, que eu mostro na minha introdução. O que merece atenção, eu falei isso na minha aula de introdução, o que merece atenção é o desequilíbrio dessas práticas. Eu disse na aula de introdução. O grande problema está no excesso, que eu chamei aqui de desequilíbrio. Desequilíbrio dessas práticas que podem desencadear distúrbios. Qual foi a minha tese? Olha só, consequências do exagero. Quais são as consequências desses exageros? Os distúrbios, olha só, que podem desencadear distúrbios. Consequência do exagero. Graves, como bulimia, anorexia e vigorexia, que é a obsessão por músculos. Eu acho que vigorexia deve ser um termo novo para vocês, por isso que eu expliquei, já que bulimia e anorexia estão relacionados à magreza extrema. Eu quis citar só alguns. Eu poderia citar mais, professora? Claro que você poderia citar mais. Eu poderia explicar anorexia e vigorexia se tivesse espaço na sua redação também. Certo? Vamos para o parágrafo número 2. Vamos para a segunda parte? Segundo parágrafo do desenvolvimento. Minha câmera está danada para desfocar agora, então eu espero que não esteja acontecendo nesse vídeo, tá? Acho que tá tudo ok. Vamos lá. Parágrafo número 2. Qual é a questão que está faltando? Tá faltando agora o Q1, né? Que é exatamente a questão da mídia. Como é que a mídia vende isso, né? Vamos lá. Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Logo, é possível entender que não se trata apenas de alcançar a boa forma, mas estar bem consigo. E que o problema está, na verdade, na disparidade entre o corpo pretendido, normalmente difundido pela mídia, e o possível, uma vez que cada indivíduo possui seu próprio metabolismo e estrutura corporal.
Deixa eu explicar. Lembra que eu estou agora falando do meu Q1, que é relacionado a como a mídia vende esse corpo perfeito, certo? Olha só, eu comecei com o meu argumento, meu tópico frasal é o argumento, olha só. Para a Organização Mundial da Saúde, saúde é, para você estar repetindo a palavra saúde, tem problema? Nesse caso aqui especificamente, não. Mas se você quiser procurar um sinônimo para saúde, também pode, tá? Saúde, eu só não posso repetir no resto do texto, porque aí vai ser esdrúxulo demais, certo? Saúde é um estado completo de bem-estar físico, social, mental e social, certo? Esse daqui é o meu argumento, certo? É o que eu estou utilizando para provar o que eu vou dizer aqui. E está como meu tópico frasal. Eu estou falando qual é o conceito de saúde, baseado no que diz a OMS. Então, esse é o meu argumento para sustentar o que eu vou falar aqui. Aí, veja só. Logo, é possível entender pelo meu conectivo, logo, você consegue perceber que eu vou te mostrar, né, eu vou te explicar ou mostrar, de certa forma, a conclusão para o que eu acabei de falar, a questão do conceito de saúde da OMS. É possível entender, isso é contextualizar. Eu estou contextualizando o que eu acabei de colocar como argumento. É possível entender que não se trata apenas de alcançar a boa forma, mas estar bem consigo. Olha só, não é apenas alcançar a boa forma, bem-estar físico, mas estar bem consigo, bem-estar mental. E que o problema está, na verdade, mais uma vez, falando da questão de onde está o problema, porque cuidar da saúde é algo bom, na disparidade entre o corpo pretendido porque quem é que vende isso? A mídia. Ó. Normalmente difundido pela mídia, e aqui deixo muito claro que é a relação da mídia em relação ao meu Q1, e o possível, uma vez que cada indivíduo possui seu próprio metabolismo e estrutura corporal. E isso está relacionado à questão social. Como a mídia vende, como isso faz eu me ver e como é que eu mostro isso, né? Demonstro isso para as pessoas. Conseguiram perceber a completude do parágrafo? Tá a minha citação e aqui eu faço reflexão em relação à questão física, à questão mental e à questão social. E cito a mídia porque era uma das coisas que eu citei na minha tese, uma das questões que eu citei na minha tese, e eu falei que o corpo pretendido, né, normalmente aquele corpo que a gente sonha, é o vendido pela mídia. Então, o corpo pretendido, normalmente difundido pela mídia, e o possível, uma vez que cada indivíduo possui seu próprio metabolismo e estrutura corporal. Você pode dizer, eu quero ter uma estrutura de corpo magra. Ok, isso faz você se sentir bem? Eu quero ser um pouco mais malhado, eu acho bonito. Também, não tem problema. Ah, não, eu quero ser mais musculosa. Também não tem problema nenhum, gente. A questão está no exagero, certo? Você ultrapassar os seus limites físicos, alcançar até a fadiga por causa disso. Eu tô falando mais coisa aqui do que eu deveria. Mas aí a nossa aula não acaba por aqui não. Primeiro, né? O que vocês acharam desse meu desenvolvimento com 2 parágrafos, mostrando que ele está completamente linkado ao que eu falei na minha tese, na minha aula de introdução. Por isso que eu quis, todos os meus desenvolvimentos vão girar em torno do que eu falei nas minhas aulas de introdução, para que vocês entendam o link. Eu não quero que fique solto, tá bom? Porque o desenvolvimento, ele nasce da tese que está na introdução, tá? Essa é a aula número 2 de desenvolvimento. Nós teremos a 3, é uma outra forma de desenvolvimento, ok? Mas eu quero os comentários de vocês. Mas pera lá, tem novidade ainda, peraí. Óbvio, existe toda uma seleção de conteúdo. Eu falo isso nas minhas aulas, que você deve pontuar coisas que você gostaria de trazer para a sua redação. Argumentos, fatos sociais, enfim. E eu acho que esse meu parágrafo aqui, ele tá bom. Ele tá muito bom, não é à toa que ele tá aqui. Mas ele pode melhorar, claro que ele pode melhorar. Para isso, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Era um argumento, né? Era umas informações que eu gostaria de ter colocado, mas eu achei que ele estava suficiente assim. Eu acho que ele realmente está. Eu não acho nada. Eu acredito que está, porque está dentro da estrutura que eu mostrei para vocês e é uma completude em tudo que eu falo. Não faltou informação sobre nada aqui, certo? Eu vou propor para vocês que vocês agreguem o conteúdo que eu vou propor agora nesse parágrafo. Pode modificar, pode acrescentar algumas coisas, mas não pode criar nada novo em cima disso. Eu quero que você una o que eu vou trazer para vocês agora e esse meu parágrafo aqui de desenvolvimento. Vamos lá? Eu vou ler para vocês. Olha só, ó. Corpo magro, Gisele Bündchen. Corpo sarado, Gabriela Pugliese. Corpo malhado, Graciane Barbosa.
estes são só alguns dos exemplos dos modelos de corpo criado pela mídia brasileira, certo? Eu estou trazendo aqui um exemplo enumerativo, né? De certa forma, eu estou trazendo exemplos do que é considerado o padrão imposto pela mídia, e eu acho que de certa forma você pode incluir ele nesse parágrafo de desenvolvimento aqui. Eu não quis fazer porque eu quero que vocês exercitem o que eu acabei de explicar nessa aula, certo? Então, unam isso, vocês podem mudar para exemplos masculinos. No exemplo malhado, por exemplo, você pode colocar um exemplo masculino, não tem problema nenhum. Eu quis criar esse padrão feminino, mas você pode colocar um exemplo masculino aqui também, tá? Pode mudar isso, mas não pode mudar a estrutura, nem pode modificar tanto o parágrafo a ponto dele deixar de ser esse parágrafo daqui, certo? Eu vou ficar esperando aqui a sugestão de vocês aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos. Tem uma coisa que eu quero falar, que muitos de vocês mandam mensagens pra mim super fofinhas no Instagram, olha meu Instagram e o do canal Inteligente também, ou lá no Facebook, ou deixam como comentário aqui no YouTube, dizendo que meu trabalho é um trabalho muito legal, que estou muito feliz pelo curso de redação, e eu fiz pra vocês mesmos, pra ajudar. Eu quero que isso chegue ao maior número de pessoas, e não só sou eu que vou fazer uma boa ação, né, estou agregando, estou ajudando as pessoas que querem ser ajudadas. Vocês podem fazer isso também, compartilhando os vídeos. Então compartilha no grupo do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, nos grupos do Facebook de vestibular e de redação, compartilha com seus amigos, os colegas de sala, os colegas da outra sala, os colegas dos vizinhos, compartilha com todo mundo. Porque você vai estar fazendo, ajudando a distribuir e fazendo o que eu tô fazendo também. Vai ser uma atitude igual a minha, uma boa atitude parecida com a minha, então não vai tirar o seu mérito em nada. Acho que difundir conhecimento é algo muito legal e, enfim, eu espero realmente eu estou dando o meu melhor, eu espero que vocês estejam recebendo dessa forma e eu espero verdadeiramente o curso de redação esteja ajudando vocês. Está sendo feito com muito carinho, muito sacrifício, porque, meu Deus, colocar esse curso de redação foi tipo uma coisa de paraquedas, mas algo que eu já queria, mas muita gente dizia, vai que você paga, paga o caramba, vai ser gratuito, tá? Eu tenho outras formas de trabalho e eu cobro por correção de redação também, tipo, tem o meu site de correção de redação, vou colocar aqui, clubederedação.com.br. Isso sim é um trabalho meu, muito embora vocês saibam que eu tô sempre sorteando códigos de correção por aqui. Inclusive, eu devo ter soltado um código de correção nesse vídeo, vocês não devem ter visto, ou se viram, eu quero saber quem é o sortudo. E é isso, para de falar, beijos, até a próxima aula. Amanhã tem vídeo novo. Tchau!